Eu vou deixando aqui, então. Ok, tá indo. Beleza, parou. Tá? É visível uma florestinha ali? Sim, Ok. uma Pessoal, florestona com estratificação, uma área de, parece uma planta, não sei. Tem estratificação aí de vegetação. isso. O pessoal quiser ir comentando no chat, é isso mais válido. Deixa eu ver aqui. Clímax. Será que é um clímax? Acho que não. Deixa eu ver. Ecossistema, mata ciliar. A Rubia pediu com a imagem. Bom, pessoal, eu vou jogar aqui em tela cheia para ver se... Deu? Tá visível? Tá visível. Bom, o botânico, quando a gente fala em cegueira botânica, retomando o assunto, o botânico é o profissional que ele consegue ver além de somente aquela composição de espécies, mas ele consegue ver como essas espécies estão distribuídas num determinado ecossistema e, a partir disso, ele tirar conclusões dessas observações. Então, naquela simples imagem, a gente poderia tirar, além das espécies, né, das nectândrias, da mimosa e outros táxons que estão em itálico, a gente vê também, pode tirar informações de agregação, competição, a própria estratificação, como a professora Mayra falou. A gente vê também outros grupos de plantas. O botânico é aquele profissional que ele não vê tudo mato, como a maioria das pessoas vê. Geralmente a botânica, ela é o plano de fundo de algo que está em ênfase. Vocês podem ver qualquer foto de bicho, qualquer foto de meio ambiente, se não for o planeta Terra, vai ter um bicho em ênfase num fundo verde. A botânica não é só um fundo verde, né? É algo que está além está dentro desse fundo verde e ela é bem mais diversificada do que somente um monte de coisa verde. Nesse sentido, então, quando a gente fala do botânico, né, o biólogo profissional da área botânica, onde ele entra, né, na área de licenciamento? Ele é um profissional que ele vai fazer a caracterização da cobertura vegetal da área. Ele é responsável por fazer o levantamento de flora e deixa eu ver aqui o que esse cara está falando aqui. Ele é o profissional que está fazendo a caracterização da cobertura, o levantamento de flora de todos os ecossistemas, então, não somente a arbórea, mas também a aquática, a vegetação que ocorre dentro da água, submersa, flutuante, a vegetação de campos, né, não é só capim, existe toda uma diversidade por trás, as epífitas, as plantas palustres, entre outros. Dentro de uma empresa de licenciamento ambiental, o botânico é o responsável por fazer os estudos ambientais simplificados, que são os EAS, os estudos de impacto ambiental, que é o EIA, e também os relatórios ambientais prévios ou rápidos, né, que é os RAP. O carro-chefe de um botânico, que é onde ele mais disputa mercado, é na área de inventário florestal. O inventário florestal, eu fiz um tópico à parte dele, que eu vou tentar me aprofundar um pouco mais nisso, que é o que eu mais faço de atuação, que eu mais trabalho. O botânico também atua nos planos de recuperação de áreas degradadas, não só na elaboração do projeto, mas também na execução dele. É também responsável pelo monitoramento de flora aquática, que entre os diversos termos que existem para isso, são as macrófitas aquáticas, né, as plantas que crescem próximos da água ou dentro da água. É também o profissional que faz a realocação de epífitos quando vai ter a supressão de vegetação, faz os programas de germoplasma, resgate e realocação de plantas em diferentes níveis variados. Né? E nesse sentido, quando o estudante de biologia, ele está... Deus me livre, tudo igual. Nesse sentido, quando o estudante de biologia, ele está na graduação e, o que eu faço da minha vida, né? Então, vai uma dica, se você está na terceira fase, quarta fase e ainda não escolheu a área, aproveita e diversifica. Experimenta de tudo um pouquinho. E veja se realmente você gosta daquela área, se você tem afinidade.
Porque é durante a graduação que você vai construindo o profissional que você vai ser no futuro. Então, dentro da graduação, se você pretende atuar na área de licenciamento ambiental, é importante você se detalhar um pouco mais, conhecer os grupos, saber um pouco de fauna. Dentro da fauna tem vários outros grupos, mas na flora em si, se você tem curiosidade, é importante já na graduação você ficar antenado, ler um pouquinho mais sobre um assunto, estudar mais aquilo lá, pegar planta, tentar identificar, isso é muito importante. E na área de consultoria ambiental, o que se espera de um profissional? Você vai ter que ser dinâmico, você vai ter que estar sempre ativo, você tem que transmitir confiança naquilo que você sabe fazer e você tem que dizer o que você não sabe. Assumir a sua ignorância, assumir que você não sabe aquilo, mas que pode correr atrás e aprender. Né? Então, assim, eu chamo isso de 4 pilares, né, de um profissional. É ser dinâmico, transmitir essa confiança, assumir não saber fazer alguma coisa e correr atrás do conhecimento. A gente não sai pronto da graduação, a gente tem que sempre buscar, correr atrás, fazer cursos. Isso é fundamental dentro da área da consultoria. Então, tipo, um estudante, né, o que alguém que almeja atuar na área da botânica precisa começar a fazer? Se especializar dentro da graduação e não ficar somente preso às disciplinas. Né? É você correr, fazer cursos, tanto online quanto presenciais. Esse espaço hoje que a gente criou aqui também é uma oportunidade de você aprender um pouco mais. Às vezes nem para dizer assim, eu não gostei, realmente não é isso que eu quero. É importante isso. Para quem pretende atuar exatamente na botânica, é fundamental você aprender a identificar plantas, adquirir livros, você participar de aula a campo, estar disponível para fazer campo, aulas a campo, visitar ambientes diferentes, coletar, experimentar. Eu lembro claramente, eu sempre estudei ali na região de Joaçaba e conhecia a floresta umbrófila mista e estacional decidual, essa região de ecótono, né? Você sabe que é o ecótono? Eu acho que sim, mas ecótono é uma área de transição de uma formação florestal para outra. Né? Quando elas se encontram no nível geográfico, né, você tem essa transição de um tipo para outro, né, como se fosse uma nuance de floresta. E botânico é um profissional muito regional, ele aprende muito onde ele se forma, então ele conhece muito a biodiversidade vegetal daquela região. E meu primeiro trabalho numa área de floresta umbrófila densa, que é mais aqui na região do litoral catarinense, para quem é de outro estado, talvez reconheça como Floresta Atlântica, sentido restrito, eu não sabia nada. Eu literalmente sentei e chorei na parcela, porque eu olhava aquelas plantas tudo alta, tudo folha grande, meu Deus, o que eu faço? Eu coletei tudo, eu vou ter com mais de 10 caixas de volume de material para identificar, uma bagunça, mas foi um aprendizado. Né? Foi um aprendizado de conhecer aquele tipo de informação, e hoje eu me viro bem melhor trabalhando numa umbrófila densa do que numa umbrófila mista, que é mais complexa ainda. Né? É muito importante o profissional estar disposto a diversificar. Visitar ambientes diferentes, isso você pode fazer na própria graduação, aproveitar as viagens a campo que tem na graduação, né, ler sobre aquela fitofisionomia que você vai visitar. Eu sei que os alunos da UNESC costumam vir para a Restinga, né, e conhecem um pouco de floresta umbrófila densa de Restinga, das terras baixas. Também é uma boa oportunidade você ver como as plantas mudam de um lugar para o outro. Isso é muito interessante e bem importante. E uma coisa que a gente escuta muito, cadê compartilhar a tela aqui? É essa, só que eu vou abrir aqui uma tela. É isso aqui. Tá todo mundo vendo? Alguém dá um ok para mim no microfone? Ok. Ok, obrigado. Ok. Essa é uma pergunta muito comum. Eu preciso que você faça um inventário florestal em uma área. E aí eles te mandam isso aqui se mandam isso aqui por... Se deu mensagem, já vou olhar.
Tem chat aqui acontecendo, alguém falou alguma coisa? Ok. Ok, Tyson, obrigado. Eles mandam esse ponto aqui e você tem que fazer inventário nessa área. E aí, você pega um aluno de recém-formado, sem muita experiência, o que tu vai fazer, né? Qual vai ser a sua abordagem? Eu hoje, com mais experiência, sei que essas perguntas são bem comuns. Como é que eu vou chegar nessa área? O que eu vou ter que mostrar? O que eu preciso coletar? Qual que é o tamanho dessa área? Aqui são 200 hectares. Onde que eu vou mostrar? Quantos dias eu vou levar para fazer isso? E quanto eu vou cobrar por isso? Serei eu e mais uma pessoa? Vai ter uma equipe para me ajudar? E essas são questões bem frequentes dentro da área da Flora, que é uma rotina sempre, né? Toda vez que você tem um novo cliente, você tem um novo trabalho, você acaba encarando esses desafios de como eu vou resolver essa questão, né? Everton, inclusive o pessoal da terceira fase foi assunto dessa semana, exatamente esses critérios usados e o planejamento da pesquisa. Claro que é ecologia de populações, mas quando você está trabalhando com botânica, você está fazendo um estudo fitossociológico, muitas vezes, né? Exatamente, é um estudo de população, né, de comunidades e populações, e isso é um outro tópico mais adiante, mas essa é a dúvida do inexperiente, quando ele pega o trabalho, ele recebe, às vezes, só isso, e ele topa ali para cobrar R$ 50 o dia, às vezes, 60, 70, e ele não tem ideia do tamanho do trabalho que ele vai ter. E Joaçaba deve conhecer essa área, né, a Mayra já deve ter levado vocês ali. Não, ninguém foi ainda. Nós não estamos mais usando aquela área para Pena. ensino e pesquisa. A gente está usando do lado da universidade. Mas É para o parque visitar, municipal, né? é o parque. Mas para visitar, gente, é bonito. Quando eu for aí, a gente vai visitar. Mas o mais fundamental, não sei se vocês conseguem ver aqui, é qual o objetivo da supressão, né? Qual o objetivo da supressão desse inventário? Que é isso que vai nortear e responder todas as demais perguntas. Então, o que é um inventário florestal? Deixa eu interromper aqui a tela. O que é um inventário florestal? Inventário florestal é uma medida, é uma forma de avaliar quanto de madeira tem naquela área. Basicamente é isso. Para que ele serve? Para autorizar a derrubada ou não. E a composição das espécies é um fator preponderante, às vezes, na tomada da decisão que o analista vai dar. Porque você, como consultor, você vai chegar e dizer assim, está aqui os dados de acordo com a legislação, né? O analista que vai chegar e dizer assim, não, pode derrubar esses 200 hectares para fazer uma plantação de pinos, está tudo ok, está de acordo com a lei, né? Você, como botânico, você vai apresentar, olha, essa área tem muita araucária, é uma área que a área basal das plantas é elevada, é uma área que tem uma riqueza específica de tal formação muito importante. Então, o botânico, ele exerce um papel fundamental na consultoria ambiental, porque é o relatório dele que vai determinar se aquele empreendimento pode ou não atuar naquela área, né? Se por aquela imagem que eu mostrei anteriormente fosse para fazer um loteamento, né? Não é somente o levantamento da fauna, mas a vegetação é dizimada para fazer, é a vegetação que vai sofrer mais. Geralmente a fauna eles oferecem mitigações de criação de APPs, a migração das espécies. A flora ela vai sumir para ser feito um loteamento ou outra coisa. Então, o parecer do botânico, ele é o parecer assim que mais pesa na tomada de decisão para um empreendimento, independente do empreendimento, né, que tenha supressão de vegetação, claro, né, lembrando disso, tendo mato, tendo vegetação, tendo floresta, isso é muito importante. Colocar a tela inteira aqui, né? E tá tudo ok na apresentação? Sim. Eba, tá. Então, assim,
Existe toda uma legislação e tal pertinente ao inventário florestal, que eu não vou entrar em detalhes, porque aqui é uma live, uma conversa breve, mas o biólogo que quer fugir da matemática, nessa hora não tem mais. Aqui, você tem que apresentar o inventário florestal, ele tem que ser feita uma suficiência, tem que ser uma amostragem baseada em uma análise estatística, e ela deve ser calculada em cima de um erro. E é ali que a gente separa o biólogo dos demais profissionais, e é nesse ponto que o biólogo perde espaço dentro da consultoria ambiental, o botânico principalmente. A gente não tem uma abordagem tão incisiva nessa parte estatística, né? A gente só usa estatística para o TCC, né? Mas ali fora, na área de consultoria, a análise estatística é uma rotina contínua na atuação do botânico que faz inventário florestal. Além disso, né, além disso não, existe uma necessidade que a legislação aqui em Santa Catarina, eles exigem que o seu inventário tenha um limite de erro de 20% para mais ou para menos sobre os totais que você amostrou de madeira. No Rio Grande do Sul, é 10% ou 15%, e no Paraná é 15%. Os demais estados do Brasil não sei de cabeça, esses três são os que eu mais atuo. Mas é fundamental o biólogo saber mensurar isso. E essa análise estatística ele só vai conseguir fazer quando ele voltar do campo, digitar os dados e rodar a análise. E às vezes a análise não fecha e você vai ter que voltar a campo a mostrar mais. É muito comum essa rotina, acaba atrasando e viabilizando, né? Ocorre todo um mal-estar com as empresas por conta disso, porque você não tem culpa, né, de não ter fechado a suficiência. Existem artifícios para driblar isso, não são positivos. Se o analista chegar a encontrar isso, né, você pode perder seu registro. Então, é sempre importante você ser fidedigno e ético com os dados que você coletar em campo. Além do inventário florestal, é necessário você apresentar a composição das espécies, e aí sim entra aquela questão que a professora Mayra comentou, da ecologia de comunidades e também de populações, que é você verificar como as plantas, como as espécies estão ocupando aquele ambiente, as relações ambientais que existem ali dentro, né? Quais espécies têm uma tendência a agregamento, quais espécies ocorrem isoladas, né? E por que ocorre isso? Há um predomínio de espécies anemocóricas, que são dispersas pelo vento. O que isso quer dizer? Ah, mas essa área tem muita espécie zoocórica. Vamos olhar o relatório de fauna e ver o que aconteceu? Será que a fauna está bem associada com a flora? Né? Ah, mas só tem espécie autocórica, que dispersa sementes por conta própria. Vamos ver que tipo de fauna tem naquela região. Será que é uma região com uma redução de mamíferos, né? Um predomínio de outro tipo de bicho, enfim. Né? A botânica ela se interrelaciona com as demais áreas de uma forma mais direta. E isso porque lá em Ecologia 1, as plantas são os produtores, né? Elas são a base da pirâmide alimentar, né? Então elas estão aí para isso. E outro ponto muito importante do inventário florestal é abordar as espécies ameaçadas que serão suprimidas e a compensação delas. Por isso é importante ter a análise estatística. É isso que vai te dar parâmetros para discutir o quanto aquele empreendimento pode realmente impactar uma área ou outras coisas. Aí, o que é necessário, então? O que é necessário, né, para o biólogo fazer um levantamento de flora? Equipamento de campo, né? Além da fita métrica, ali eu, quando cortava a barba errada, inclusive, lupa de mão, caderno de coleta, podão, alicate de poda, paquímetro às vezes é importante quando você está mostrando espécies herbáceas. Quando você vai coletar, é importante ter equipamento de pazinha e essas coisas, tudo para desenterrar bulbos, outras coisas. O item fundamental para todo botânico é um colete. Ali nessa foto eu não tinha o meu ainda, mas o colete é fundamental para você atuar na área de consultoria, porque ele funciona com uma mochila mais organizada. Técnicas de amostragem são diferentes, dependendo do tipo de ambiente, né? Você vai estar em lugares
precisa de uma capa de chuva, precisa de um podão. Aqui eu no meu TCC durante as coletas, mas você tem que coletar planta aquática. Oi? Alguém quer falar? Everton, essa Oi? imagem aí que você tá com o podão é lá na UNOESC, né? Isso, ó, eu de bermuda, coletando as nectandras. Deixa eu virar aqui a câmera, né? Aqui, por exemplo, um exemplo de coleta de planta aquática, né? E você vai a campo, você tem que estar preparado, tem que ter álcool 70, não é só por conta do Covid, não, né? Precisa ter para mostrar a planta aquática, para conseguir preservar elas de uma forma adequada, né? E depois conseguir identificar elas aqui. Né? Dependendo do tipo de amostragem, você precisa de diferentes ferramentas para estar atuando. Essa aqui é uma espécie que talvez não tenha registro para Santa Catarina, coletou no rio, eu não posso falar o nome, mas o botânico também ele tem essa função naturalista, que é preencher lacunas de conhecimento. Santa Catarina tem muito disso. E a gente tem poucas coletas em certos municípios, principalmente da Serra para a região oeste. É uma região muito pouco coletada. Então, quando você joga no Species Link, a riqueza de tal família para a região, para o estado, você tem várias coletas no litoral e quase nada no oeste. Né? É bem comum isso. Então, o botânico também tem esse papel com a biodiversidade nacional, que é coletar material e tombar nos herbários. E por isso que é importante estar sempre preparado para qualquer ação, né? Qualquer necessidade de coletar de coletar plantas, né? E aqui, eita, e aqui é uma outra coisa muito importante, né? Que aí só mesmo na graduação e na vida profissional vocês vão conseguir, que é saber o que fotografar. Né? Geralmente as pessoas mandam uma foto assim, nesse canto superior aqui. Essa foto aqui do canto superior esquerdo, eu acho, né? Passando o mouse. Ah, que planta é essa? Ferrou, cara. Porque eu não sei se ela tem estípula, não sei se... Eu só consigo ver a filotaxia e o formato da folha. Né? Não consigo ver se ela tem espinho, não consigo ver se tem endomácia, não sei nada dessa planta. E você tem que identificar às vezes, porque é a única amostra que conseguiu tirar de uma árvore de 20 metros de altura. Aqui, por exemplo, do lado, no centro, tem uma rubiácea, que é as folhas opostas e uma estípula no centro. A gente tem os ductos resiníferos de Myrcine no caule. Abaixo da Myrcine, a gente tem espinhos nas folhas de Myrcene spugens, espinhos no caule de Randia e as domáceas das ocótias. Né? Tudo isso são informações que, se você não tem um bom preparamento, um bom estudo dentro da graduação, se você não se prepara, se você não estuda, se você não corre atrás, você perde tempo, você vai ter que se dedicar depois mais, você vai fazer um inventário errado. Por isso que o botânico é um profissional bem completo nesse sentido, porque ele tem que estar sempre se especializando, sempre estudando, sempre descobrindo coisas novas. E para isso é necessário ler, adquirir livros. Esse aqui é um livro de plantas aquáticas de São Paulo. Ele é bem útil para espécies de ciperácea. Plantas daninhas, que eu mostrei antes, também para espécies aquáticas, ele mostra bastante coisa. Esse livro aqui que eu sou apaixonado, que é da Isis Boldrini, da Federal do Rio Grande do Sul. É um livro bem legal para trabalhar com gramíneas. O cara que sabe gramínea, eu tiro o chapéu. Gramínea, mirtácea e laurácea. Tá pronto. Gramínea é difícil. Eu estou fazendo agora com o doutorado meu levantamento na Restinga, e dependendo da região da Restinga, há um predomínio de gramíneas muito alto. E aí, gramínea é o diabo, né? Nós temos que admitir, né? E olha que isso é tudo, né? Não, pensa que é uma florzinha dentro de outra florzinha. Olha que medo, deixa eu pegar aqui uma imagem. E as pessoas ceguetas não vem nem a primeira florzinha. Não, imagine que eu estou identificando em casa, né? Sem lupa.
É uma florzinha dentro de outra, ó. A flor da graminha tá aqui dentro. Né? Aí a gente tem lupinha de mão, para aumentos e tudo mais. Quando você não tem, né, 4 mil reais para comprar um estereoscópio, né, você usa a lupinha de mão. Tem esse livro aqui que não vai ser mais produzido. Esse aqui é a versão 1, né, mas já existe o volume 2. Esse livro é muito bom, mas ele está bem desatualizado já, e também eu acho que nem vai ser mais produzido, porque a chave esse livro ele funciona por filotaxia, né, que é a distribuição das folhas, mas é um livro que me ajudou bastante no começo da atuação profissional, e ele é bem bom. Eu adoro esse livro, né? Às vezes eu nem corro mais chave, só passo assim, confirmo, é essa. Né? Ele tá bem sujo, ó, de tanto que eu já usei, né? Bem amarelo, ó. As páginas das chaves são bem amarelas. É um livro que eu usei bastante. Voltando agora aqui para a apresentação, deixa eu ver aqui. E aí tem uma questão, né, que a gente sempre esquece. Não me basta eu saber as espécies e saber fazer a metodologia em campo. Eu preciso saber manipular esses dados e analisar eles e tirar conclusões. Então, assim, existe uma série de programas. Esse curso aqui do Bocaina eu recomendo muito quem puder fazer. É um curso um pouco caro, mas ele vale muito a pena. Ele ensina passo a passo a trabalhar o R, voltado para a biologia da conservação, que permite que você faça análises mais profundas. Atualmente, o biólogo precisa saber usar, precisa não, mas quem quer trabalhar com a área de inventário florestal é muito importante você dominar a base do ArcGIS para elaborar mapas, fazer estimativas de áreas de supressão e outras coisas. A linguagem R é hoje extremamente importante, eu não consigo definir outra coisa. A ciência hoje caminha para usar esse programa estatístico ou Python. Ambos são muito bons. Eu prefiro trabalhar com R, tem mais tutoriais, é claro. São programas muito importantes porque permitem que você faça as análises mais robustas de uma forma mais simples. Eles são difíceis de... Não são difíceis, eles são mais complexos de você começar a trabalhar, entender a linguagem, mas depois que você pega o jeito, nossa, é muito gostoso, né? E tem vários tutoriais para você usar, aprender no YouTube, cursos, né, como eu já falei. E como é que você vai construir? E tudo isso faz parte de construir experiência. Então, para você que pretende trabalhar na área da consultoria ambiental, especificamente na flora, eu recomendo muito que você faça um TCC nessa área, ou faça uma vivência, uma iniciação científica dentro dessa área, para você começar a ter experiência, para você ter contato com isso. Eu, há uns 30 dias atrás, eu precisava muito de uma pessoa que fosse a campo ali na região de Chapecó, porque eu não tinha como me deslocar, e eu não encontrei ninguém. Eu tive que recomendar um amigo meu que mora em Curitiba para ir até Chapecó para fazer o estudo fitossociológico, fazer 4 ou 5 parcelinhas, que eu não conhecia ninguém ali para fazer isso, né? E eu tenho sempre a preferência por biólogos, né, para atuar isso. Então, tipo, é importante você construir experiências, tentar ser um auxiliar de campo, né, fazer um estágio numa empresa para pegar a prática, para aprender a base. E aí, nesse sentido, a gente esbarra, né, naquela competição, né, de quem pode ser consultor ambiental hoje em dia. Existem vários profissionais que conseguem ser. A gente bate de frente muito com o engenheiro ambiental, sanitarista, florestal, os agrônomos, químico. Conseguem ler ali embaixo o técnico também, que aqui para mim está... Sim? Oi? Alguém pode me dar um ok? Clica em ocultar, Everton, que daí sai aquela barrinha. Tá, obrigado. Valeu. Ó, vivendo e aprendendo. Então, a gente disputa muito o mercado com esses profissionais
E cada vez mais você se tornar mais especializado vai te dar um destaque. A área de consultoria ambiental, ela consegue abraçar todo mundo. Então, você como biólogo que pretende se destacar, é fundamental se especializar e buscar exatamente isso, construir experiência. Esses aqui são que competem muito com o botânico, né? Principalmente engenheiro florestal. Nossa Senhora! São profissionais assim que... Cadê? Como é que interrompo agora? Voltei? Tá. São profissionais que disputam muito a área com a gente e a formação deles, às vezes, acaba sendo mais densa nessa área de análise de dados, enquanto a nossa é uma abordagem mais holística. Então, cada um tem seu diferencial. A gente tem que correr atrás muito, né? Porque por conta da amplitude de conhecimentos que a biologia traz, o biólogo acaba ficando um pouco em defasagem na hora de fazer uma análise bruta de informações, né? De dar um laudo, de dar um parecer mais objetivo. Né? Então, é importante estar correndo atrás de se especializar e, se possível, sempre dentro da graduação. Eu acho que eu falei bastante. Alguém tem dúvida? Eu gosto de perguntas. Eu estou no monólogo já. Alguém pergunta algo? Pode ser por áudio, por texto. Fernanda nem tá ouvindo. Eu. Oi. A Rúbia. Oi, Rúbia. Primeiramente, parabéns só por ir para a área da botânica, né? Primeiramente isso. Obrigado. Segundo, parabéns pela palestra, eu achei super didática, você fala muito bem, por isso que é um consultor. E essa área da consultoria, na verdade, ela me interessa bastante, porque eu acho que o biólogo é o principal que deve atuar nessa área. E eu sou da área da zoo, né? Então eu gosto mais da herpeto, e eu acho que, tipo, isso é um campo bem legal para mim seguir. E eu queria saber, você está trabalhando numa empresa, né? É contratado como biólogo ou como consultor? Eu sou nada. Como eu sou bolsista, eu não posso ter nenhum vínculo empregatício. Eu sou um PJ, eu emito nota fiscal para eles. Eu acabo ficando mais caro. Mas eu sou PJ e aí eu faço uns freela para eles de vez em quando, para essas empresas. Mas, por exemplo, depois que tu terminar essa parte da graduação, tu vai ser contratado, por exemplo, como um biólogo ou como um consultor na empresa? Quando você é contratado na empresa, quando você não tem experiência, é júnior, consultor júnior ou biólogo, depende muito. Como a gente não tem um sindicato, a gente não tem outra palavra que começa com F para dizer, mas as pessoas estão F para nós. Sim. Nesse sentido, né? Eles contratam... Ô, Rubia, desculpa eu me meter nessa história, é que na verdade é assim, uma coisa é a tua profissão, biólogo independente, você se formou biólogo, outra coisa é a tua ocupação. Então, como ocupação, eles podem te colocar como consultor, como analista ambiental, como biólogo, dependendo da empresa. O que vai valer sempre é a tua área, a tua formação, né? E aí as áreas de ocupação, como eles vão registrar lá dentro da tua carteira, isso varia um pouco com a atividade que vai ser realizado e tudo mais, né? Mas eu acho que não tem que muito se preocupar com isso, porque biólogo você vai ser, meu anjo. Sim. Biólogo você vai... Não, você vai ser bióloga, é importante ter o registro, tá? Mas é exatamente como a Mayra falou. Eu fui um pouquinho além na sua pergunta, talvez, porque a gente tem aquela expectativa de ser contratado como biólogo e receber como biólogo. Exato, essa é a minha expectativa. Nem sempre é assim, tá? Sim. Eu acompanho outras pessoas que também mostram essa realidade, infelizmente. Isso, nem sempre é assim, tá? Por conta da ausência de sindicato. É o sindicato que faz com que as empresas cumpram um piso salarial. A sugestão de piso, a existência de um piso, é ok. Né? Mas dentro da iniciativa privada, é uma guerra. Entendi. E as empresas que são construtoras, enfim, elas são obrigadas a ter um consultor, a ter um biólogo, por exemplo, ou não necessariamente? Não. Faz tudo errado mesmo. Não, na verdade, a empresa de consultoria, ela tem que ter
profissionais que possam responder tecnicamente por aquela área. Então, é muito comum você não ter botânico e ter um engenheiro florestal. E o engenheiro Sim. florestal faz o laudo. Para fauna, eu sou da opinião que só biólogo poderia. Mas eu já E eu vi também. eu já vi muitas coisas aberrações. Eu já vi veterinário a campo, né, eu já vi só técnico a campo. Mas aí isso é de cada empresa, é de cada empreendimento, né? Tipo, eu sou sempre um terceiro, então eu não posso emitir opiniões sobre isso. Mas é bem comum, não é tão comum assim. Biólogo geralmente vai a campo para fazer mastro, fauna em geral. Se tu tem interesse em fazer perto, se dedica. Porque Sim, muito. são Eu ia, poucos os eu ia pedir herpetólogos. como é que, tipo, é a área, assim, para consultoria ambiental aí em Chapecó. Tem bastante empresa do ramo energético, então precisa ter muitas empresas do ramo de consultoria. Mas, por exemplo, eu presto consultoria para uma empresa aqui de Florianópolis, que atua no Paraná. Entendi. Né? Então, às vezes, e a realidade do consultor é um pouco triste, porque tu não vai ter, nos primeiros anos da tua carreira, tu não vai ter residência fixa. Tu vai ter uma casa, um referencial, eu moro lá, mas tu vai passar, às vezes, a semana fora, por conta das peculiaridades da sua área, né? Principalmente no começo, né? Até se estabilizar. Até você se especializar mais, né? Por exemplo, eu odeio fazer campo com chuva. Odeio, eu não suporto. Tipo, e de noite. Então, eu ir para botânica foi uma coisa tão natural. E acontece que às vezes tem uma equipe, daí tem o herpetólogo, tem o... David, como é que é o especialista em morcego? O morceólogo, né? Não, acho que não. É um morcególogo, assim. Morcególogo, Que Isso. estranho. Diz eles, né? Tem o ornitólogo, o mastozoo, o herpetólogo, o morceólogo e o botânico. Botânica, o sol se pôs, acabou o trabalho. Ah, que Eu vou lá, maravilha. eu fico lá no carrinho e, ó, vocês que lutem, vocês querem trabalhar com esses bichos estranhos, fedidos, que ficam na água, coachando, voando, né? O ornitólogo é a mesma coisa. O que acaba acontecendo é que, às vezes, a empresa contrata 3 ou 4 especialistas e biólogos mais generalistas, que entendem muito bem do grupo, né? E contratam terceiros especialistas para redefinir as questões taxonômicas. Isso também é comum. Tipo, às vezes você não sabe que bicho é aquele que você fotografou, que você mediu, e é comum ter um outro consultor para um especialista do grupo para dizer, ah, não, esse é tal. Né? Ah, você capturou? Você tem foto? Posso. Né? Tem toda essa questão. E só mais uma coisa, você foi aluno da Kátia? Aham. Nossa, ela deve estar com os olhos cheios de lágrimas. Não sei, não vi o E rostinho foi dela. orientando da Cate, não foi? Aí, então, tá pego. Sim, fui. A gente trabalhou com as nectandras. Ele é meu pupilo há muito tempo. Quer dizer, agora não, né? Agora ele dá show em mim em todos os sentidos taxonômicos possíveis, né? Não. Hoje sou eu que sou quase pupila dele. Ah, para, gente. Não imagina. Saudades. Eu também. Né? Pois é, gente. E mais alguma dúvida, Rubian? Alguém tem mais alguma dúvida também? Eu, por enquanto, não. Tranquilo. Pessoal, vocês são sempre quietinhos, né? Ó, o Alan tá online. Ah, Oi, eu Alan. também sou muito quieta. Você tá falando aí. A Annelise não fala nada. Ah, Annelise. Oi, Anne. Responde aí. Ao Douglas. Fale, Anne. Ah, tá. Tá, eu vou escrever aqui no chat. Nesse portal aqui da Udemy, tá? Tem... Eu escrevi porque é a palavra, né? Esse portal ele tem vários cursos, beleza? Porque o R, ele é um ambiente, não é exatamente um programa, é um ambiente onde você faça análise. E ele é difícil no primeiro contato. Então, você fazer um cursinho baratinho, de poucas horas, para você ter esse primeiro contato, é bem interessante para fazer. Olha, a Kátia está vendo um curso, viu? Ó,
Já tem um cara aqui. Mas se precisar também, na própria UFSC, Annelise, tem os cursos. Pessoal, a Udemy está com promoção, tá? Isso, eu não ia divulgar, porque eles não estão pagando nada para mim. Não é porque meu filho começou a fazer o Python. É Python, né? Python. Mas ele é voltado para engenharia de computação, né? Uhum, e ele me disse, bom, era 200 e pouco, nós pagamos 26 o curso. Exatamente. Então eu acho que valia a pena dar uma espiada para ver como é que é, né? De repente está barato e a gente está tudo aí meio... Quem está por casa podia aproveitar, né? Gente, eu escrevi cocaína, mas é bocaína, tá? Desculpa. Tá faltando. Não, tá louco, gente. Essas coisas não. Então, o curso do Bocaína é do professor Marcos Vital. É maravilhoso o curso. Eu comprei, paguei R$500, tipo, é bem caro. Mas ele ensina passo a passo, que nem a Ana Maria Braga fazendo receita. Tipo, vocês vão digitar ponto, depois a vírgula, colchetes, crase, por aí vai. É passo a passo, ele ensina tudo. É um curso bem legal, bem enriquecedor. Ele ensina análise estatística, ele tem várias subcategorias de curso. É um curso bem legal para se fazer. E é importante aproveitar esse período de isolamento, né, fazer um cursinho e tal. Eles estavam com promoção até semana passada. O curso da UR, da Bocaina, do professor Marcos, o último que eles fizeram, acho que faz umas 2 semanas, mas as informações do próprio professor Marcos é que essa seria a última versão, e acredito que eles estão com algumas outras ideias aí acredito que colocar junto do R o QGIS e acho que alguma coisa de Python, mas sobre o Python não tenho certeza. Mas o curso do R da Bocaina, essa foi a última versão, então acho que o pessoal vai ter que dar uma esperadinha, né? O curso do EDR do professor Marcos é interessante porque ele tem uma didática incrível, né? Eu já fiz esse curso também e vale muito a pena, com certeza. Obrigado, David. Eu não sabia dessas informações, muito obrigado. Uma didática bem didática, gente, assim, passo a passo, literalmente. Eu até dou uma acelerada no vídeo, porque fica meio cansativo, mas é bem legal. Alguém tem mais dúvidas? Eu tenho. Quem? Eu, Fernanda, tenho. Oi. Fernanda. Quando a gente vai marcar um novo encontro para te falar com a gente, Everton? Quando vocês quiserem. Semana que vem, na outra. Eu acho ótimo. Então, já vamos depois conversar direitinho para uma próxima conversa. Sim, tranquilo. Adorei te rever. Obrigado também. É bom conversar com o pessoal. É bom diversificar. Só vou trazer água a próxima vez. Sim. Bom, então, Everton, a gente agradece imensamente, né? E é sempre um orgulho, né? Como a Rúbia falou, a Rúbia é minha orientanda, né? Desorientanda, coitada. Comum isso. Então, como é sempre bom a gente ver, né, que os nossos alunos, eles estão nas mais diversas áreas, apesar de ser botânica, sempre brinquei contigo. Eu ia botar uma foto que nós tiramos no primeiro campo que eu fiz contigo, sei lá que curso era, que eu tô te estrangulando. Era o curso do Gerson. Eu vi essa foto. Foi aquele... gente, é o tipo de experiência negativa para mim. Eu queria muito trabalhar com entomologia, achava uma É verdade. Fiz o curso, eu odiei entomologia e é uma coisa que eu corro, né? Eu passo, mato os bichos tudo, não gosto. É verdade. Foi para ter certeza que eu não queria.